Fala no nome do Cordeiro, com a paz do Senhor, amém, amado? Amém. Glória a Deus. Acharam? Amém. Amém? Diz assim então a palavra do Eterno: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na versão King James, o texto elucida da seguinte maneira: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Obrigado. Isso aí. Obrigado. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. O que Salomão queria dizer? A paz de espírito. A paz de espírito significa alguém bem resolvido, alguém pleno, satisfeito, completo, equilibrado, sensato, maduro, justo, coerente, temperante. Alguém que tem paz de espírito, ele está bem com Deus e bem consigo mesmo. Romanos capítulo 5 diz assim: justificado, pois, para com Deus, agora tendes paz. Está justificado? Tem paz. Então, se alguém está em Cristo, essa pessoa ela tem paz de espírito. Ela está bem, ela está resolvida. Eu vou falar nessa noite, amados irmãos, o pecado que eu intitulo como um pecado envergonhado. Eu vou voltar à série dos 7 pecados capitais, e esse é o 6º. É um pecado envergonhado. É um pecado que ele cora a face. Todavia, ele está ali no núcleo do ser humano, no centro, no coração. E é tão duro e tão voraz que Salomão diz que ele corrói como um câncer. Esse pecado envergonhado, ele corrói o ser humano como se fosse um câncer nos ossos, que ele vai tirando toda a estrutura da pessoa e faz com que a pessoa desfaleça por completo. É a inveja. É a inveja. É um pecado envergonhado, não é? Porque se eu perguntar assim: você é invejoso? Não, eu não, pastor, eu? Não, eu não sou invejoso não. Mas talvez se eu mudar talvez um pouco a pergunta, de repente você, com sinceridade, você vai falar: não, eu já fui infectado por esse vírus. Eu já fui acometido por essa enfermidade. Talvez se eu dissesse: você já teve inveja? Mas se de repente você começar a voltar na história, na memória, você pode perceber que de repente você já foi infectado por esse vírus. De repente você já teve inveja do seu colega de escola que ficou com aquela menina que você queria ficar. Sim ou não? Mas era minha, nunca foi sua. Mas era minha, eu queria tanto essa menina. Aí o seu colega, ele foi lá e conseguiu conquistar aquela menina. Aí quando você viu ele e ela pela primeira vez, você foi tomado por esse sentimento. Você não sabia nem intitular esse sentimento de inveja, mas você foi tomado. A tua face corou, o teu sangue ferveu. Ou aquele camarada que de repente você não tem tanta empatia no seu bairro, porque ele é meio marrudo, ele é meio arrogante, prepotente. E de repente você que trabalha, se dedica, mas por algum motivo, for de organização, investimento, prioridade, você não focou nisso. E aquele que você tem uma certa barreira,
ele consegue comprar a moto e você não. Quando você vê ele, você é adotado desse sentimento. Inveja. Só porque o outro tem, você não tem. Ou só porque o outro é e você não é. O fato do outro ser, você olha aquela personalidade, aquela pessoa, e o fato dela ser daquele jeito, descontraída, extrovertida, fácil de se socializar, de fazer amizade, você olha aquela pessoa e você queria ser como ela. Só que não dá. É impossível ser como ela. Só ela na face da terra assim, com essas características, com aquele DNA. E pelo fato daquela pessoa estar ali, você perde a paz de espírito, como diz aqui Salomão. E com isso, quem perde a paz de espírito não tem saúde no corpo, adoece, enferma, inflama, está adoecido na mente, no corpo, no espírito, está mal com Deus, com os homens. Aí Salomão diz, esse sentimento ele corrói como um câncer, ele corrói. Eu queria ter essa casa, eu queria não morar aqui. Por que fulano conseguiu ter essa casa e eu não? Por que fulano tem essa profissão e eu não? Por que Bertano é bem sucedido e eu não? Aí esse sentimento, ele é alimentado. Ele vai ganhando corpo, estrutura, musculatura, força, energia. É um sentimento perverso, irmãos, que todos nós queremos maquiar, porque ele causa vergonha. Você é invejoso? Eu não. Por isso nós devemos ter perseverança, persistência, força de vontade e fé, amados, para combater tamanho mal que corrói como um câncer em inúmeros corações na face da terra. Inveja, amado. Os enredos de novela estão recheados de situações que são glamourizadas pela inveja. Personagens são exaltados por causa desse sentimento aqui chamado inveja. Nós devemos orar com toda a força do nosso ser, amado, contra esse sentimento tão destrutivo chamado inveja, porque ela mata. A inveja, ela tem a capacidade de matar. Porque ela está amarrada com outros sentimentos nocivos. Ganância, orgulho. Eu já falei aqui outras vezes, mas vou repetir, porque é uma coisa que eu gosto também. Eu gosto da área policial. Eu estava assistindo um documentário sobre essa guerra do jogo do bicho que existe no Rio de Janeiro, entre essas famílias, família Garcia e a família Andrade, que vem de Castor de Andrade, enfim. E você vê a trama, amados, o enredo que envolve todas essas famílias, imbuídas de muito assassinato, homicídio, glamour, dinheiro, fama, vaidade, orgulho e inveja. Porque o outro tem, o outro não. O outro é e o outro não. E como o outro é, eu vou procurar ser, porque eu invejo aquele outro ser. E como eu estou possuído por esse sentimento, eu quero tirar essa pessoa da face da terra, porque ela me causa incômodo, porque a inveja mata. A inveja mata. Nós devemos pedir com muita fé o poder e o amor de Cristo Jesus em nós, para que nos afaste desse sentimento tão maléfico, mesquinho, e que infelizmente está presente nas relações humanas. Ele está aí. Ele está andando por aí. De repente está aqui, no meio de nós. De repente esse sentimento ele está aqui, exatamente aqui. Talvez alguém está infectado por esse sentimento. Esse sentimento perverso, maligno, destrutivo, nocivo.
de inveja. Inveja do primo, da prima, do irmão, da irmã, do irmão que toca, da irmã que toca, do irmão que canta, do irmão que louva, do irmão que adora, que dá glória a Deus, do irmão que é solto, livre em Cristo, do que prega de uma determinada maneira e do outro da outra maneira. E a pessoa tem inveja, ela tem inveja. É mais forte do que ela, porque está ali, está dentro, está dentro. Irmãos, após a queda, nós recebemos um entulho de lixo dentro de nós. Entenda assim, após a queda, Deus criou o homem perfeito e reto, diz Eclesiastes. Mas o homem buscou muitas maquinações. Após a queda do homem, é como se o homem recebesse um depósito de lixo dentro dele. E no meio desse lixo, está lá a inveja. Fedendo. Churume. Não tem aquele caminhão do lixo que passa e vai deixando aquele líquido? O nome daquilo é churume. A desgraça aquilo. Mas tem um odor terrível. Corrói como soda cáustica, sei lá, se cair na pele de alguém. É o filme daquele do Alien, não tem? Lembra do Alien? Que passa assim e corta igual ácido. Aquele churume é assim. A inveja é assim, amado. Onde ela toca, machuca. Onde ela toca, ela causa dano. Onde ela toca, deixa marca, deixa um odor. A inveja. Para você ver e perceber que a inveja é como se nós, ou após a queda, é como se nós recebêssemos esse entulho de lixo. Gálatas 5, é agora que eu vou ler Gálatas 5, o apóstolo Paulo, ele pega um pouquinho desses lixos e ele vai dando nome. Ele vai patenteando. Aí ele diz assim em Gálatas 5,19: porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. 21. Acabou, Paulo? Não. Invejas. Invejas. Então, nessa salada mista, mano, nessa vitamina infernal, está no meio dela o quê? A inveja. Está lá. Homicídios. Lembra do enredo dessa família? Homicídios, bebedice, ou seja, excesso, uso de drogas, orgia, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é algo perigoso. É algo perigoso. É algo que, aos olhos daquele que detém, de repente pode não ser nada, mas é algo que o tira do reino dos céus. Tal qual como a idolatria, tal qual como a feitiçaria, tal qual como a bebedice, dissensões, facções, tal qual a inveja. Também tira a pessoa do reino de Deus. A inveja, amado, ela já é percebida no início, após a queda. No capítulo 4. No capítulo 4 você já percebe os tentáculos da inveja. Com quem, pastor? Caim e Abel. Caim e Abel. Eduardo que me ensinou para não confundir, né? Quem é Caim e quem é Abel. Porque pastor é danado para confundir, né? Quem é Caim e quem é Abel. Então, Caim, amado, ele é dotado de um sentimento perverso. Que a Bíblia diz que ele se enfurece a ponto de Deus perceber. Não porque Deus olhou simplesmente a face, porque Deus olha o coração. Mas ele foi tão dotado desse sentimento de fúria, porque Deus atentou-se para Abel, seu irmão, e não para ele e sua oferta, que ele é dotado dessa fúria, e Deus fala assim: por que mudou o teu semblante? Por que descaiu a tua face? O pecado já à porta, cabe a você dominá-lo. Se fizer bem, ok, mas se não, ele te dominará. Então são coisas, amados irmãos, que às vezes a gente quer orar para Deus tirar. Somos nós que temos que tirar. Somos nós que devemos dominar. Somos nós que temos a gerência desses sentimentos. Nós.
E ele não conseguiu. Por isso que é um sentimento perverso e diabólico, a ponto dele matar o irmão dele. Porque ele não podia matar Deus. Ele teve que matar o irmão. Como quem diz, de repente eu tirando Abel, né? Ele aceita a minha oferta. Que Abel não está mais aí. Eu quero ver qual motivo que ele vai me dar agora para não aceitar a minha oferta. Que Abel não está aqui, só tem eu. E se eu oferecer a minha oferta, ele tem que aceitar. A inveja, ela tem essa capacidade de alguém fazer até a coisa certa, mas com a intenção errada. A inveja é terrível. Como assim, pastor? Alguém pode fazer uma coisa certa tendo inveja? Pode. Mas a intenção vai dar errada. Eu vou te dar um exemplo. A igreja de Filipenses é uma igreja magnífica. Uma igreja generosa. Auxiliou o apóstolo Paulo quando ele estava preso. Seguiu o exemplo do apóstolo Paulo. Mas só que havia alguns na igreja de Filipenses que, vendo outros que foram motivados pela prisão do apóstolo Paulo e se encorajaram e pregavam com mais veemência, autoridade, intrepidez, sem medo de ser preso ou morto. Alguém olhou e falou assim: eu quero isso aí também. Eu quero esse negócio. Eu quero evidência. Eu quero holofote. Não, eu quero pregar como ele também. Eu posso, se ele pode, eu também posso. E pregar não é coisa certa? Coisa certa de se fazer. Devemos pregar. Agora, qual a intenção com que eu faço isso? O que está por detrás do ato certo que alguém se encontra fazendo? E o apóstolo Paulo, quando ele recebe essas informações, o Espírito Santo dá lucidez a ele, e ele escreve, olha o que ele diz, Filipenses 1, 14 e 15. Meus irmãos, e em sua maioria motivados no Senhor, a motivação, no Senhor, por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja. Inveja. E rivalidade, porém outros fazem com boas intenções. Então uns estavam encorajados, motivados no Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela graça de Deus, porque foram alcançados, perdoados, redimidos, tratados, transformados, e viram ali o exemplo do apóstolo Paulo, que estava preso, não murmurava, não blasfemava contra Deus, tinha mais coragem, intrepidez, estava tranquilo, equilibrado, tinha paz de espírito. E aqueles irmãos pegaram aquilo como ânimo. Como pode? Eu estou aqui fora, eu estou livre. O apóstolo Paulo está lá, preso, foi humilhado, chicoteado, mas ele continua adorando, glorificando. Eu não posso ficar parado, eu vou pregar, oh glória, eu vou adorar, aleluia, eu vou sair aos quatro cantos, eu vou ser usado por Deus, aleluia. E eles foram pregando a palavra. Outros, todavia, falaram: opa, eu vou pregar. Mas por trás da pregação tinha o quê? Inveja e rivalidade. Querer ser melhor do que o outro. Não é para a glória de Cristo. É para ser melhor. Irmãos, é um absurdo. Eu confesso que eu não pesquisei para saber se é fato ou não. Mas acho que foi o pastor Wellington que estava conversando comigo, algum outro irmão, que tem o Oscar Gospel agora também, irmão. Tem também, ele estava comentando comigo, eu não sei se é verdade, eu fiquei assim, o quê? O Oscar Gospel? O melhor? O melhor pregador? O melhor cantor? A melhor cantora? O cantor revelação? A cantora revelação? O cantor mirim revelação de 2024? Vão receber troféus, prêmios, aplausos. Isso é um absurdo, isso é blasfêmia, amado. Porque o melhor é Cristo. É Deus, amado. É Ele que deve ser exaltado, glorificado. O glória será adorado. É Cristo Jesus. Cristo. Pessoas que foram indicadas e falaram: eu abomino esse prêmio, eu não aceito essa baginânia. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele é louvor. Sem Ele nada eu poderia fazer, nada eu seria. Ele é tudo, oh glória, na minha vida. Cristo.
sabia disso. A sua doxologia que eu tanto amo, de Romanos 11:33, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele, para que Ele pudesse lhe retribuir? Porque dele, por Ele, para Ele, ó glória, são todas as coisas, glória, pois a Ele, eternamente, amém, a Ele seja o louvor, aleluia. Cristo, Ele entende que é tudo por causa de Cristo. Cristo nos ensinou: guardai-vos de fazer a vossa caridade, a sua obra de justiça, diante dos homens, a fim de serem vistos. Guardai-vos, evitai-vos de querer receber aplausos, de querer ser reconhecido. Irmão, o primeiro que quer fazer isso é o diabo, amados. O primeiro que quer colocar o homem no holofote, nas luzes da ribalta, é Satanás. Ele quis fazer isso com Cristo. Todos os reinos do mundo eu te dou se prostrado me adorar. É Ele que faz isso. É Ele que quer holofote, é Ele que quer luz. Ele é invejoso, ele é faccioso, ele gosta de dissensão, contenda, ele gosta de querer causar divisões no seio familiar, na igreja, na sociedade, no local de trabalho. Ele quer fazer isso. É Satanás. Nós devemos nos livrar desse tipo de sentimento, arrancar qualquer resquício de nós. Nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Murmurações aqui é maledicência. Então ele fala: olha só, já que vocês nasceram de novo, já que vocês têm agora, por exemplo, Cristo, deixa toda malícia, deixa todo engano, hipocrisia, fingimento, inveja. Acabou. Por que vocês estão com inveja dos romanos? Por que vocês estão com inveja dos ídolos que eles têm? Os ídolos dele têm boca, mas não fala, tem ouvido, não ouve, tem mão, não apalpa, tem pé e não anda, mas o nosso Deus está no céu agora e faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano. Ele é Deus. Então que deixemos tudo isso. Se o outro vai bem, glória a Deus. Se o outro é bem sucedido, louvado seja o nome do Senhor. Se o outro prega, aleluia, 1000 pessoas se rendem a Cristo, Deus seja louvado. Mas não nutra esse sentimento. Ele não pertence ao nascido de novo. Ele não pertence a alguém que nasceu pelo poder do Espírito Santo. É um sentimento mortal. Irmãos, Davi foi perseguido por Saul, porque Saul ouviu o canto das mulheres. Não. Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Quando ele ouviu: o quê? Eu que sou rei? O invejoso, ele não sabe quem ele é. Ele precisa ouvir da boca dos outros que ele é, que ele não sabe quem ele é. Quando falaram isso, Davi matou seus 10 e Saul seus milhares, ele falou: o quê? Não. Quem é aqui sou eu. Ele é um mero soldadinho de chumbo que eu coloquei no meu exército. Por causa de quê? Inveja. Inveja. Muita e muita inveja. É um sentimento mortal. Cristo, os fariseus, eles causaram aquele motim acerca de Jesus, sabe por quê? Inveja. Porque Jesus estava arrebatando multidões, ganhando os corações, e o templo deles ficando vazio, as moscas. E tinha um outro interesse por detrás: o lucro, o dinheiro. Jesus estava abrindo a vista deles. E a Bíblia diz que eles, motivados por inveja, está escrito assim, está aqui, Mateus 27:18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia que foi por inveja que eles entregaram a Cristo, porque não havia motivo.
Pessoas entregam outras pessoas por inveja, porque quer ver a derrota do outro. Ele só fica bem se o outro estiver mal. É o tipo de gente que só tem felicidade com a desgraça dos outros. É o tipo de gente que só está bem se o outro estiver na lama, para olhar de cima e falar: o que aconteceu? Por que você está aí? Meu Deus, eu vou te ajudar. Só um momentinho, espera aqui, tá? Eu vou voltar. É um sentimento, amado, terrível. E a Bíblia revela que ele cresce. Ele pega a musculatura, lembra que eu falei? Ele pega a musculatura. Ele fica bastante tempo na academia, ele não sai da academia da maldade. Ele continua aqui. Voltemos em Gênesis 37, versículo 8. Seus irmãos lhe indagaram: queres por acaso governar como rei e dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Veio a capa, veio os sonhos e aquilo foi crescendo. Irmão, tem gente que não suporta o seu crescimento, saiba disso. Tem gente que não vai suportar o seu crescimento, seja ele espiritual, seja ele moral, seja ele profissional, acadêmico, financeiro. Terá pessoas próximas, não é longe não, próximas, que não vão gostar de te ver bem. Isso é fato. Isso é fato. Pessoas querem te ver como você está. Se você subir um degrau, manifesta lá. Rápido. Rápido. Se você dá um saltozinho, irmão, a pessoa já não gosta. Aquele pecadinho que estava ali, bem maquiado, bem escondido, bem bonitinho, gostoso, tranquilo. Café com leite, Nescau, docinho, maravilhoso, cafezinho de teté. Ali. Quando ele vê a outra pessoa avançando um pouquinho, ele não gosta, ele odeia. Ele odeia. A inveja é companheira daqueles que não suportam o sucesso dos outros. Suporta não. Tem até uma crendice, o nome certo é esse, uma crendice de alguém que quando abre um comércio, quando abre um comércio, ele vai, coloca logo ali um jarro de espada de São Jorge na frente, já viu? Sabe o que é aquilo? Para cortar a inveja. Planta feia, não beleza nada, não vai cortar nada, mano. Não vai cortar nada. Se não for o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, não evitará. Pode botar a espada de São Jorge, pode fazer campanha, pode ir no centro, fazer trabalho, o que for, não vai adiantar. Porque a inveja ela mata, ela é séria, o negócio é sério. O invejoso ele quer prejudicar, ou ele quer ver prejudicado. Se ele tiver meios, maneiras de poder atentar contra o outro, ele vai fazer. Porque a inveja é companheira daqueles que não suportam o sucesso alheio. Ele não aguenta. O invejoso ele não suporta. Ele não se conforma em ver a outra pessoa bem. Ele tem que estar melhor do que os outros. É uma inconformação negativa. Não é aquela inconformação da pessoa não aceitar a sua realidade e quer lutar para mudar. Isso é legítimo, irmão. Aquela ambição saudável de querer crescer, progredir, ser melhor intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Ok. Mas não, o invejoso não. É uma inconformação negativa de que se ele puder fazer o possível para tirar o outro, ele tira. É aquela pessoa que está... Em questão financeira é muito evidente isso. A pessoa está prosperando, está avançando, abre um negócio aqui, um negócio acolá. Aí quando fecha, ele fica doido para querer saber. Ih, quebrou, hein? Rapaz, o que aconteceu? Quebrou, rapaz. Falei que não era bom. Porque é invejoso. É invejoso. Causa mal. É como câncer. Causa dano nos ossos, na estrutura. Pastor, o crente pode ter inveja? Crente não é ser humano, não? Crente é gente, amor. Crente é gente. Os fariseus eram o quê? Eles falavam que cria em Deus. Do Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Que abriu o mar vermelho, que tirou do Egito. É esse Deus que eles criam. Mas tinham inveja de Cristo. Asaf.
é um personagem perfeito para isso. Sabe por quê? Porque Asaf pelo menos fala, a gente não. Asaf expôs o negrume do seu coração. Ele abriu a boca e falou. Liga comigo, abra por favor. Salmo 73, vamos ler. Salmo 73, versículo 1 em diante. Aqui Asaf, ele abre o seu coração em oração. Aqui é uma oração. E olha como é que ele deixa tudo às claras diante de Deus. Com toda certeza, Deus é bom para com Israel. Olha, ou seja, ele não tinha dúvida disso. Falou, Deus, eu tenho certeza que o Senhor é bom para conosco. Comigo, eu estou inserido, eu faço parte da tribo. Ou seja, para com todos que cultivam um coração sincero. Quanto a mim, aí ele volta para ele, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Aí alguém pode perguntar, por que, Asaf? Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Olha, eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável, ou seja, eles não têm doença, eles não têm crise financeira, crise familiar, eles não têm sofrimento. Eles estão livres dos fardos cotidianos, impostos a todos os mortais, não são atingidos por doença, como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, em seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e as suas palavras são repletas de malícia. A sua arrogância exalta a própria corrupção. Contra os céus dirige as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, o seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam, acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas, passando dessa forma. Em vão conservei puro meu coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Ou seja, ele está questionando, ele está falando, Senhor, eu tive lucro de fato em ser santo, puro, honesto, reto. Foi em vão. Foi em vão esperar a minha esposa para casar e não se relacionar sexualmente antes do casamento. Foi em vão. Foi em vão ser honesto no trabalho. Todo mundo roubava, todo mundo fazia cambalacho. E eles estão lá construindo mansões, comprando sítio, saindo com a família, conseguindo um restaurante, no shopping. E eu não consigo, Deus. Foi em vão. Para que me atormento o dia todo? Sou repreendido toda manhã? Acaso eu lavasse e efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazem cair na destruição. Como são destruídos e de repente, absolutamente tomados de terror, são como um breve sonho que se vai assim e acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quanto ao meu coração, versículo 21, quando o meu coração estava amargurado, ou seja, amargura, lembra lá de Salomão? Como câncer. Quando meu coração estava amargurado, meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante de um animal irracional. Ou seja, a soberba tira a sensatez, tira a racionalidade, a sabedoria. Ele falou, eu não conseguia expressar, eu não conseguia discernir isso, até que quando eu entrei no templo de Deus, eu vi o fim deles. Ele falou, eu fui tomado de inveja. Eu vi o sucesso deles, eu fui tomado de inveja. Eu queria, na verdade, que eles morressem, Senhor. Era isso que eu estava querendo dizer. Eles não têm doença, não têm crise, não têm problema. Tão saudáveis, belos. Olha como é que eles aparecem na televisão. Olha como é que eles estão no Instagram. Olha como é que eles estão.
blasfemo contra ti, acaso Deus se ocupará desse assunto? Irmãos, o invejoso é infeliz com a própria desgraça e é feliz com a desgraça do outro. Isso é um invejoso. Ele é infeliz com a sua própria vida, mas ele é feliz com a desgraça do outro. O cristão não é assim. O cristão é diferente. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram. E o texto continua: chorar com os que choram. Ou seja, celebra com aquele que está celebrando, irmão. O teu irmão prosperou, louvado seja Deus, fica feliz por ele. Teu irmão pregou uma mensagem maravilhosa, glorifique a Deus por ele. Teu irmão trocou de carro, louvado seja Deus por ele. Teu irmão trocou de casa, bendito seja o Deus de Israel por ele. Se alegra com a vitória do irmão. Se alegra, celebra. Nós não podemos ser infectados por esse vírus maligno que corrói a mente, o corpo e o espírito. Invejar o outro, as coisas do outro é maligno. Não provém de Deus. Eu tenho um livro que eu estava lendo essa semana. Eu trouxe até ali, estou terminando de ler. Termino ele essa semana. Tem uma frase de Agostinho que ele disse assim, em sua oração a Deus. Ele falou: Senhor, nos ajuda a entender a gravidade da inveja, para que possamos tratar com ela com seriedade. Nos ajuda a entender a gravidade da inveja, para que possamos tratar com ela com seriedade. Como vencer esse câncer, mano? Chamado inveja. Qual a virtude oposta a essa situação? Tem uma, e que ela vem também junto com outras, que é a bondade. Para combater a inveja é somente a bondade. E amarrado da bondade o amor a Deus. E amarrado da bondade do amor a unidade do corpo de Cristo. E para isso acontecer é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo é impossível refrear esse mal chamado inveja, que cresce. Que ele manifesta quando você vê evidência no outro. Quando o outro acende você. Se você não celebrar, irmão, tem alguma coisa errada. É inveja brotando. É igual Saul, ele já era rei. Mas quando ele não viu as outras pessoas cantando sobre Davi, ele se incomodou. Desistiram e pensando: não, Davi não pode acender, mas ele não pode brilhar mais do que eu. Por que ele está brilhando mais do que eu? Devemos ser cheios do Espírito Santo. Lá, quando nós viemos em Gálatas, que era aquele lixão, lembra que eu falei? Que após o pecado é como se lançasse dentro do ser humano um entulho de lixo. Mas quando um homem se converte, Deus lança uma água purificadora que limpa todo o lixo lançado na alma humana. É o Espírito de Deus, é a palavra santa do Senhor, que remove toda e qualquer iniquidade. Nós somos cheios do Espírito Santo, amado. Ele tira tudo. Ele tira a mágoa, a angústia, o ódio, a decepção, a frustração, aqueles ressentimentos, aquelas rivalidades. A graça de Deus remove, tira. Porque o fruto do Espírito é essência, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É uma pessoa equilibrada, bondosa, que simplesmente, se ela não puder ajudar, atrapalhar também não vai. Mas o que ela puder fazer para ajudar, ela vai fazer, porque ela é boa. E não boa por ela, pela graça de Deus, tá? Boa pela graça de Deus, ela vai fazer. O invejoso não, ele faz para prejudicar. Se ele puder fazer prejudicar, ele vai. Mas o bondoso não. O bondoso, ele celebra a vitória do outro, o crescimento do outro, a ascensão do outro em todas as esferas da vida. E se ele puder fazer para catapultar mais ainda, ele assim vai fazer e vai celebrar por causa disso. Ele fica bem. Mas o invejoso é terrível.
Tiago escreveu assim, Tiago 3,14: mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso, ou seja, a inveja primeiro é um fel, não tem sabor, e ela brota fazendo o quê? Divisão. Sentimento faccioso em todo o vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde a inveja é espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Não é uma paz abstrata, é uma paz manifestada. Aquela pessoa que ela não quer ter guerra com ninguém, ela quer ter paz. Se o outro quer ter guerra comigo, o problema é dele, eu não vou ter com ele, eu vou ter paz com ele. Quer me entregar, Judas? Tudo bem. Eu continuo sendo teu amigo. Eu continuo te amando da mesma maneira. Nada mudou de mim para com você. E Jesus Cristo, Ele fez isso. Então a bondade e o amor, ela está naquele que nasceu de novo, naquele que representa Cristo, naquele que de fato teve um encontro com o Senhor. Ele é bondoso, ele é doce. 1 Tessalonicenses 5,15 diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, e os outros como para com todos. Ou seja, no contexto de igreja, tem relação com todos. Seja bom para com todos, mas também para com todos que estão fora também. Seja bom, faça o bem. A igreja de Roma, ela estava dotada de um sentimento perigoso, de uma vaidade. Aí Paulo escreveu para eles e falou assim: olha só, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. E que para os que foi levantado, que foi enxertado no jamuzeiro, a bondade. Para que também tu não seja cortado. Sabe quem estava brotando neles? Pô, a gente é muito bom, a graça de Deus nos atingiu, os judeus estão fora, lá, é isso mesmo, eles crucificaram o Senhor, o bem feito para eles. Aí Paulo, considera a bondade e a severidade de Deus. Não é você que tem que ter esse julgamento, que caiu, que levantou, que está fora, se bebe ou fuma, se é ou não é você, não é você. Porque se está de pé é por causa dele, não é por sua causa. É por causa dele. Então Deus, como colocou você que estava caído, Ele pode colocar também eles, ó glória. Então, irmão, tem gente que pode estar caído nesse exato momento, está fora da graça, está fora da presença. Não se alegra porque ele está caído não, irmão. Ora por essa pessoa. E louva a Deus quando Deus o levantar novamente. A bondade de Deus o alcançou. Nós devemos celebrar. Celebrar. Quando uma pessoa está de pé. Quando Deus o levanta. Quando Deus coloca em evidência para que pregue as nações. Devemos celebrar. Porque a bondade ele leva à unidade. O grupo de louvor já pode se ajustar, por favor, que eu já estou acabando. A unidade, pastor? Sim. Porque a inveja divide. A bondade une. A bondade agrega. A bondade faz com que você entenda a sua função no corpo, aonde você está inserido. E Jesus, na sua oração sacerdotal, ele deixou isso de maneira muito clara. João 17,20 diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, Cristo está falando: Pai, eu estou orando não só por esses aqui, pelos apóstolos, mas eu estou orando por aqueles que hão de crer na minha palavra.
E que eles sejam um como eu, Senhor, somos um, e assim o mundo vai reconhecer que tu me enviaste. Quando eles se amarem mutuamente, por mais que a relação pode ser um pouco conflituosa, o amor vai sobrepujar, a bondade vai reinar, o perdão vai prevalecer. O perdão, irmãos, o perdão, a graça, o amor, a bondade, a misericórdia, ela tem que prevalecer. Não ressentimento, não mágoa, não resquício, não rivalidade, não competitividade, não. A nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, mas contra principais e potestades de demônio, irmão. Tua luta não é contra a tua esposa, tua luta não é contra o teu marido, tua luta não é contra o teu pastor, o obreiro, o diácono, o irmão, a irmã, não. O teu adversário é outro, não é contra ele. E o que você deve oferecer? Amor, bondade, perdão, misericórdia, graça. Efésios 4,32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 5, 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A bondade que há a unidade. E olha que glorioso, amado. Eu vou ler esse texto aqui e eu termino. 1 Coríntios 12, versículo 12. Olha que texto glorioso, amado, que fala da unidade do corpo de Cristo, da importância de todos, sem exceção. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se é o pé, e se o pé disser, não sou eu mão, não sou corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que não tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ele está falando, até o membro que a gente considera que é menos honrado, ele é digno de maior honra, porque ele é importante. Então aqui, o pastor é mais importante do que ninguém. O que toca é mais importante do que ninguém. O que canta, muito menos. O que coloca as cadeiras, também não. O que fica na recepção, também não. O que fica na salinha, também não. Porque de repente você está na igreja e fala assim, o que eu faço? O que eu faço naquilo? Não sirvo para nada. Eu não faço nada. Não, você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Você foi inserido no corpo de Cristo. Glória. Se você não tivesse valor, o sangue de Jesus não seria vertido por você. Ele não teria encontrado você, lavado você, amado você, inserido você num corpo. E quando um corpo é honrado, todos se regozijam com ele. Quando um padece, todos devem padecer com ele. Essa é a ética do reino. Aí Paulo aqui ele está falando de dons. Quando você está em 1 Coríntios 12, ele está falando de dons. Ele começa a falar
É um só corpo, mas vários membros. E Deus colocou cada um como quis. Foi Ele. Ainda que a Bíblia diz assim, ó, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas você só vê isso uma vez, Márcio, na Bíblia. Porque não é Ele que deseja e escolhe. É Deus que coloca, mano. Ele colocou cada um como Ele quis. Ele colocou cada um como quis, como olho, como mão, como pé, como coração, como orelha, como ouvido. Ele colocou como quis. Aí ele fala, mas eu vou apresentar um caminho mais excelente. Qual? O amor. O caminho do amor. Esse é o mais excelente. Esse é o mais excelente. Pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, de nada adianta. 1 Coríntios 13, versículo 1. Agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu Deus necessitar de tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, todas essas ações não trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, o amor jamais acaba. Que nós possamos, amado, com essa palavra, sermos exercitados na prática do bem, do ajudar o próximo, do estender a mão, de sermos semelhantes a Jesus, de dar ao outro aquilo que o outro não merece, entregar para ele aquilo que vai constrangê-lo, a bondade, o amor, a misericórdia, e não fazer isso com a intenção errada, com a intenção correta, dotado de um bom sentimento de graça, de misericórdia, de estender a mão e levantar, sem competição, sem rivalidade. Às vezes a esposa está ascendendo profissionalmente, o marido tem que fazer o quê? Se alegrar. Está passando a merrequinha, ela está ficando fraquinha, ela tem que se alegrar. Tem que se alegrar. O marido está ascendendo, se alegra. Vocês não são competidores, rivalizando no mesmo ringue. Não. Vocês são parceiros, unidos. Um deve ajudar o outro. Na igreja a mesma coisa. Um deve ajudar o outro. Um deve de fato ali se alegrar com o outro, catapultar o outro, colocar o outro sim em evidência, dar a honra ao outro. Porque assim fez Cristo. Quando os discípulos, Jesus estava ensinando e estava ficando tarde, alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, já é tarde, tem que mandar esse povo embora, porque senão vai ficar ruim. Aqui não tem padaria, não tem mercearia para comprar nada não. Não? O que tem de aí? Não tenho nada. Aí brota uma criança do nada. Jesus, eu tenho 7 pães e 2 peixinhos, dá para fazer alguma coisa? Aí, dá. Daqui. Aí Jesus pega, ora, apresenta ao Pai e multiplica. Aí como ele multiplicou, o que ele podia fazer? Eu multipliquei, eu vou dar. Ele pega por discípulo e fala assim: ó, dai de vós agora de comer a ele. Jesus deu uma honra para eles, de servir aquela multidão. Falou: diga para eles se assentarem e vocês vão servi-los. Irmão, quem está se alimentando é mais honrado do que aquele que alimenta. Você tem valor. Você é especial para Jesus. Você é amado do Senhor. Se você está aqui nessa noite hoje, comendo esse alimento, é porque Jesus te ama e você tem valor para Cristo. Jesus ele faz isso com tanta veemência que ele deixa 99 no aprisco, que ele vai atrás de uma, por amor, pelo valor que você tem. Então que as competições, a inveja,
não brote em nosso coração não, irmão. Isso mata. Isso não é saudável. Isso não é salutar. Que nós sejamos cheios de amor. Cheio de amor, de bondade, de Cristo, para a glória do nome dele. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Grupo de louvor, por favor. Amém, amados? Amém. Esse deve ser o nosso clamor, amados. Clamarmos para sermos usados como ponte para unir outras pessoas, como farol para iluminar aqueles que jazem em trevas. Esse é o nosso chamado, ser sal, ser luz, a cidade edificada sobre os montes. Que nós possamos ser nutridos desse sentimento, e não desse sentimento tão nocivo, terrível, que é a inveja. Que sejamos bondosos, que sejamos praticantes do bem, estender a mão de maneira sábia, sensata, coerente, para que possamos ser referência de Deus na terra. Amém, amado? Vamos orar em nome de Jesus Cristo nesse momento. E você vai orar na sugestão pregada: Senhor, será que eu estou infectado com esse vírus? Já fui? E se eu não sou? Se eu não sou, Senhor, eu louvo o teu nome, Deus. Porque o meu coração está limpo, o meu coração está puro. Eu celebro com a vitória do meu irmão, eu fico alegre com a vitória da minha irmã. Deus, eu glorifico quando meu irmão, ele vai bem em todas as suas obras, suas ações. Deus, eu sou muito grato pela vida do irmão que toca o baixo, que toca o violão. Deus, como isso me edifica, eu nunca percebi isso. Mas hoje eu entendo a importância dele, a importância dela. Senhor, eu celebro o teu nome pelo irmão que me recebe lá na porta, pela irmã que me recebe com um sorriso, com um abraço, com um carinho demonstrado, manifestado. Deus, como é bom esse ambiente, como é bom estar inserido nesse contexto, nesse corpo. Senhor, então eu quero também ser instrumento de edificação nesse meio. Eu não quero, Deus, rivalizar, competir, ser melhor, aparecer, não. Eu quero que o seu nome seja glorificado. Eu quero que o seu nome seja exaltado no meio de nós. Por isso, Deus Santo, toma o nosso coração na noite desse dia. Toma a nossa alma, Senhor. Toma nossas ações e intenções. Que possamos fazer, ó Deus, as coisas certas com a intenção mais correta ainda, Senhor. Que a nossa vida possa glorificar o teu nome, ó Deus, e na unidade do corpo de Cristo, o Senhor que é a cabeça, que é aquele que governa, que dá a direção, Senhor, nós possamos glorificar o teu nome. Que todo o nosso corpo venha ser lavado nessa noite, e que todo sentimento, ó Deus, faccioso, inveja e amargura, ressentimento e divisão, Deus, seja tirado do nosso meio. Pai querido, que toda manifestação de espírito de contenda, Deus, venha a ser refreado nessa noite. Teu Espírito Santo, ó Deus, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, dê livre curso nesse exato momento. Deus, que o Senhor possa tomar os corações na noite desse dia. Deus, que possa haver quebrantamento nesse exato momento. Deus, as cadeias, Pai querido e santo, ó Deus, que causaram amargura, sofrimento, angústia, Deus, sentimento de tristeza, Pai querido, por contenda, maledicência, fofoca, Deus, intriga, nós anulamos pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, que o teu amor, que excede todo entendimento, e a tua paz, ó Deus amado, possa reinar em nossos corações, para a glória do teu nome, Senhor. Que possamos ser dotados de amor, dotados de misericórdia, dotados, ó Deus, de graça, de bondade, de longanimidade e fé, Senhor. Ainda que não tenhamos, possamos, ó Deus, pedir, como os discípulos pediram: Senhor, aumenta a minha fé, aumente a minha fé, para que eu tenha capacidade de exercer, Senhor, tamanho amor, para dar para aquele que não merece o perdão e a graça, a bondade e a misericórdia. Limpa o nosso coração e a nossa alma, Deus. Não deixa nem sequer uma fagulha, Espírito Santo, de amargura, de angústia, de sentimento invejoso. Não, Senhor.
por favor, Tu tenha liberdade de operar em nossos corações. Nós damos a chave do nosso coração para o Senhor. Abre, Senhor, e faça morada. Organiza, Senhor, os nossos sentimentos. Organiza, Senhor, as nossas emoções. E que possamos estar equilibrados, em paz de espírito e com saúde no corpo. É isso, ó Deus, que nós oramos. É isso que nós te pedimos. E celebramos o Teu nome na noite desse dia, pelo poder que é no nome de Jesus, nosso Senhor. Pai amado e santo, eu ainda oro, Deus, pela vida da Juliana, que fez aniversário, e que amanhã, ó Deus amado, estará celebrando, ó Deus, aniversário de casamento. Deus amado, vivo e poderoso, a mesma bênção, ó Deus, e desejo que ela vá bem em todas as coisas. Eu desejo para a Adriana, que amanhã também, pela graça do Senhor, irá completar mais um ano de vida. Ó Deus, que as mãos poderosas do Senhor possam estar sobre a vida da Adriana, da Juliana e de todo aquele que aqui se encontra. Que a boa mão do Senhor que abençoa, que cura, que guia, ó Deus, que apacenta, ó Deus amado, possa abençoar cada vida aqui nesse exato momento. Deus, eu oro certo dessa vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.